O tempo passa e a língua evolui. Uma história que começou desde os tempos do antigo Império Romano, passando pela Idade Média e chegando à era digital em que vivemos hoje. Se há algo que caracteriza o espanhol, é sua alta flexibilidade e adaptabilidade às mudanças do mundo moderno. Mas, e quanto àquelas palavras que vão ficando para trás e que caem em desuso e posterior extinção? Neste vídeo, apresento 10 palavras que, embora já não existam em espanhol, valeria a pena que retornassem em algum momento. Número 1, bien queriente. Apesar de que é possível intuir o significado dessa palavra, sua definição exata era quem quer bem, aprecia e estima, ou seja, alguém que só deseja o bem. Mas foi o desuso que levou à sua própria extinção, fazendo com que hoje em dia seja uma palavra um tanto estranha para nós. Sua última aparição em um dicionário da Real Academia Espanhola foi registrada em... Mas talvez seja uma pena, já que naquela época se tinha a facilidade de denotar com uma única palavra uma pessoa com as características mencionadas. Em edições ainda mais antigas do dicionário, como a de 1803, também é registrada a variante bien queriente, com o mesmo significado. Número 2. Cascuno. Cascuno era uma palavra que reunia ao mesmo tempo o significado de dois cada um. Também existia em sua forma feminina, cascuna, e em sua forma apocopada, cascun. Essa palavra ganhava força ao dar simplicidade ao texto, já que uma palavra sempre vai ser mais concisa do que duas. E era uma facilidade que os escritores de outras épocas tinham. A palavra cascuno apareceu pela primeira vez na edição do Dicionário da Real Academia Espanhola em 1780 e permaneceu até a edição de 1992. Em edições posteriores, ela foi eliminada do dicionário. Essa palavra ainda existe em outros idiomas românicos, como é o caso do italiano ciascuno, com o mesmo significado ciascuno. De vocês terá sua parte, cada um de vocês terá sua parte. Número 3. Cocotriz. Em espanhol, o sufixo tris indica o substantivo feminino associado à sua raiz, como nos casos de imperador, imperatriz, ator, atriz, etc. Talvez por isso, cocotriz era o feminino de crocodilo, o que era ótimo, já que não era necessário, como é agora, especificar o gênero desse animal, pois agora é preciso dizer crocodilo fêmea e não crocodila, porque este último não existe em espanhol. Mas, ao que parece, essa palavra não foi bem recebida e, em 1992, a Real Academia Espanhola foi obrigada a retirá-la dos dicionários por desuso. Uma pena. Número 4, cunhadez. Embora seja provável que você nunca tenha ouvido, aposto que já pode ter uma ideia mais ou menos do que significa. Existem registros dessa palavra em obras publicadas no ano de 1729, como na obra Tesouro da Língua Castelhana, de Juan Francisco Ayala, ou no Dicionário de Autoridades da Real Academia Espanhola desse mesmo ano, onde já se advertia que era um termo antigo e se definia como aquele parentesco entre duas pessoas na qualidade de cunhado ou cunhada. Cunhadia era então uma palavra direta e precisa que celebrava o fato de que duas pessoas fossem cunhadas, mas o tempo se encarregou do seu próprio desaparecimento. Número 5, ergulir. Essa palavra teve sua última aparição em um dicionário, na edição do Dicionário da Língua Espanhola de 1992, e naquela época era definida como um verbo intransitivo usado para adquirir orgulho ou se vangloriar,
embora hoje em dia se possa usar o verbo reflexivo envaidecer-se, permanecer-se. Ergulgir já dava uma ideia diretamente relacionada à palavra orgulho de alguma forma, mas isso não foi suficiente para que ela se perpetuasse no uso comum das pessoas, ocasionando sua extinção, ou talvez tenha desaparecido, devido à sua grande semelhança com a palavra engolir, que é usada como sinônimo de tragar, o que poderia criar confusões entre os falantes. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser lembrado quando houver um novo vídeo. Número 6. Gaudio. Essa palavra vinha do latim gaudium e, na edição do dicionário da Real Academia Espanhola de 1803, era definida como sinônimo de alegria. Essa palavra ainda sobrevive em outras línguas românicas, como o italiano gaudio, que significa alegria, ou em francês com o verbo gaudir, que significa desfrutar. Em sua última aparição em espanhol, na edição do dicionário da Real Academia Espanhola de 1992, também é definida como sinônimo de alegria, e seu uso era preferido em épocas anteriores, em contextos eclesiásticos ou relacionados à religião cristã. Número 7. Guiñarol. Essa palavra era um derivado do vocábulo guinhar, que atualmente se define como fazer sinais com os olhos. Ou, mais exatamente, fechar um olho momentaneamente, deixando o outro aberto, às vezes disfarçadamente, como um sinal ou advertência. Na edição de 1734 do Dicionário da Real Academia Espanhola, foi anunciado que guiñarol era uma palavra de origem germânica e a definiam como aquele a quem fazem sinais com os olhos, mesmo significado que se manteve até a edição de 1992. Por esses registros, entende-se então que guiñarol era qualquer pessoa que recebia sinais com os olhos. Poderia ter uso em nosso mundo moderno? Ou talvez por isso mesmo tenha se extinguido? Número 8. Malfeitor. Esta palavra vinha do latim malefacere, que significa agir mal. Por isso, malefaciente podia ser definido como alguém que agia mal ou que fazia as coisas de forma errada. Hoje em dia existe a palavra maléfico ou maléfica, mas não é exatamente a mesma coisa, já que maléfico é alguém que busca prejudicar outra pessoa através de malefícios. Por isso, a palavra malfaciente era única em seu contexto, e é realmente uma pena que ela tenha desaparecido. Sua última aparição em nosso idioma está registrada na edição do Dicionário da Real Academia Espanhola, de 1984, onde era definida como adjetivo para alguém que age mal. Número 9. Odoratíssimo. Este é mais um caso de uma palavra que resume em um único vocábulo tudo. Uma ideia que neste caso se define como algo demasiadamente cheiroso, correspondência que já não existe no espanhol atual, já que somos obrigados a usar advérbios de intensidade como muito cheiroso, demasiadamente cheiroso, ou até mesmo mudar a construção sintática como cheira demais. A palavra odoríssimo provinha do latim odoris, que significa cheiro, e o sufixo íssimo, que indica superlativo. Ainda existem em espanhol outras palavras com essa raiz como desodorante, odorífico ou adorável. Palavra bônus. Gelo. Esta era uma palavra que derivava do latim gelu, que quer dizer gelo. Por isso os dicionários antigos a registravam justamente como sinônimo de gelo. Vale ressaltar que atualmente ainda existem palavras que contêm essa mesma raiz, como gélido, congelar ou gelidez. Portanto, se ainda existisse, seria fácil conectá-la a essas outras palavras, especialmente para alguém que está aprendendo o idioma. No entanto, vale destacar que essa palavra ainda sobrevive em português com o vocábulo gelo,
que significa gelo. Número 10. Por fixar. Por fixar era uma palavra que continha o antigo vocábulo hispânico fixo, do latim filius, que significa filho. Por fixar era definida na edição do Dicionário da Real Academia Espanhola de 1992, ano de sua última publicação, como adotar alguém como filho, mas embora também fosse uma palavra que representava toda uma ideia, o verbo adotar acabou prevalecendo, substituindo aos poucos o verbo profijar. E você conhecia algumas dessas palavras? Você acha que alguma delas deveria ser revivida no espanhol moderno ou concorda com o seu desaparecimento? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!